Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, faço parte do time de economia aqui da SMI Consultoria e vou falar um pouco com vocês hoje sobre o nosso cenário econômico. Na semana passada, em meio a várias notícias que a gente teve, principalmente em relação ao novo vírus que rompeu lá na China, o vírus de Wuhan, a gente teve também a divulgação de alguns indicadores que apontam para um cenário bastante positivo de retomada do crescimento econômico brasileiro. Vou falar um pouco mais sobre esses indicadores um pouco mais para frente no nosso vídeo. Esse vírus de Wuhan, então, ele foi identificado na China já em dezembro do ano passado, mas não se sabia ainda direito de onde é que vinha essa transmissão, se era apenas por contato animal, se era de algum alimento. E o que se descobriu na semana passada, que foi que começou a causar todo esse medo, todo esse agito, foi que esse vírus pode se propagar de pessoa para pessoa. Então isso deu uma boa desestabilizada nos mercados. Ontem mesmo as bolsas mundiais caíram muito forte, a bolsa aqui do Brasil mais ainda, por causa da descoberta que esse vírus ele também se transmite antes de aparecerem os sintomas, o que aumenta a chance de uma pandemia global. Mas o governo chinês já anunciou algumas medidas para conter a propagação do vírus. Eles já fecharam algumas cidades aí que eram foco de propagação. E a OMS declarou que o risco do vírus é elevado, apesar de ainda não ter declarado uma emergência de saúde global. Então a gente vai ter que acompanhar um pouco mais sobre esse vírus nas próximas semanas aí, que eles podem continuar agitando um pouco nossos mercados. Outro acontecimento que teve na semana passada, mas que acabou sendo um pouco ofuscado aí por essa situação da China, foi a aprovação e a promulgação da lei que ratifica o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, do Brexit. Então, com esse acordo agora aprovado e assinado, no dia 31 eles devem realmente fazer o processo da saída e até o final do ano eles vão ter aí um período de transição. Durante esse período de transição, eles ainda vão aplicar as regras da União Europeia dentro do próprio país, mas eles não vão participar do processo decisório. Durante esse período, então, eles vão negociar suas futuras relações com a União Europeia, e principalmente aí em questões econômicas. No Fórum Econômico de Davos, o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, se reuniu com o ministro de Finanças britânico, que também demonstrou interesse depois que o processo todo estiver corrido, então provavelmente lá para 2021, iniciar negociações para um acordo de livre comércio com o Mercosul. Então o país já está visando as suas futuras parcerias, já está se organizando para continuar tendo boas relações econômicas. No próprio Fórum Econômico de Davos, que contou com a participação aí do ministro Paulo Guedes, o Brasil anunciou a entrada no acordo de compras governamentais. Entrando nesse acordo, então, o Brasil ele concorda em abrir as suas licitações de compras ou de serviços do governo para empresas do mundo inteiro, o que faz com que acabe dando mais transparência a esses editais, aos processos licitatórios, e torna mais difícil a prática de cartel na formação dos preços aí pelos provedores, né, por quem quiser pegar a licitação, e também a questão de corrupção aberta. Isso acaba sendo bastante positivo em questão dos contratos do governo. O nosso presidente Jair Bolsonaro, que não foi no Fórum Econômico, acabou de voltar da visita da Índia, ele voltou hoje mesmo, onde ele tinha sido convidado especial para o Dia da República Indiano, lá no dia 26, no domingo. Durante esse período ele levou alguns ministros nessa visita e durante esse período eles negociaram alguns acordos aí com a Índia sobre segurança, comércio, previdência, de forma a melhorar aí o ambiente de negócio e aumentar as nossas relações com a Índia. Uma das principais propostas aí foi do ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, que propôs uma parceria com a Índia para tornar o etanol, com a finalidade de lá no futuro, tornar o etanol uma commodity global. Então, tanto a Índia quanto o Brasil são grandes produtores de açúcar, né? E a gente tem uma boa tecnologia aqui para a produção do etanol. Então, a esperança é que com essa parceria a gente consiga ampliar a nossa produção e ampliar a rede de países, de lugares que compram o etanol, dessa forma tornando ele uma commodity global, que vai trazer bastante vantagens aí, tanto para o Brasil quanto para a Índia em termos econômicos. Outra notícia positiva que saiu na semana passada foi em relação às projeções do crescimento mundial do Fundo Monetário.
Eles revisaram os dados para baixo sobre o crescimento tanto para 2020 quanto para 2021 em relação ao resto do mundo, mas o Brasil eles foram na direção contrária, eles revisaram o crescimento de 2020 para cima. Então eles estavam prevendo aí um crescimento de 2% no nosso PIB em 2020 e agora eles estão prevendo um crescimento de 2,2%. Com essa revisão agora as projeções deles estão mais em linha com as nossas projeções aqui dentro do Brasil mesmo, tanto do mercado quanto do Ministério da Economia, que estão aí por volta de 2,3%, 2,4%, e também isso aponta uma maior confiança do cenário internacional, né, dos outros países, da retomada da nossa economia, então da nossa melhora para o ambiente econômico. Falando um pouco então sobre os indicadores que saíram na semana passada, o IPCA 15, o índice de inflação entre os dias 15 de cada mês, teve uma alta em janeiro ainda bastante expressiva, frente ao mês anterior, mas era uma alta que já era esperada pelo mercado. A alta foi de 0,71%, a expectativa era de uma alta de 0,70%. Então, acabou não afetando tanto assim as expectativas em relação a juros, por exemplo. No acumulado em 12 meses, a alta foi de 4,34%. Lembrando que o IPCA em 2019 foi de 4,31%. Então, a gente pode considerar que boa parte dessa alta de janeiro já é devida ainda pelos 15 dias de 2019, que estão aí dentro do índice. A expectativa para a inflação agora, ela dá uma reduzida, tem uma desaceleração aí do preço das carnes. A carne ainda foi a principal responsável por essa alta no IPCA 15 de janeiro. E espera-se então que ela recomece a reduzir os seus preços nos próximos meses. Algumas pesquisas já estão indicando aí uma pequena redução nos últimos dias do preço das carnes. Então, essa inflação alta é algo que não está preocupando muito os mercados e que o próprio presidente do Copom já afirmou que não vai afetar as decisões deles de juros. Em relação aos indicadores que eu falei lá no início do vídeo, a arrecadação federal fechou o ano de 2019 no maior nível desde 2014. O governo arrecadou aí 1,5 trilhões aproximadamente em impostos. E o principal positivo disso é que esse aumento de impostos ele veio principalmente de impostos que indicam a atividade econômica. Então, impostos sobre produtos industrializados, imposto de renda, imposto sobre operações financeiras. Todos eles, a arrecadação aumentou em 2019. Não foi algo pontual, né, como a arrecadação apenas por vender ativos ou alguma coisa desse tipo. Um fato que influenciou bastante nessa alta foram os royalties de petróleo, mas que ainda assim elas não são responsáveis pelo total desse aumento. Outro dado que veio bastante positivo aí foi o emprego, né, o saldo de criação de emprego. No mês de dezembro houve uma queda, houve fechamento de 307 mil vagas. Lembrando que no mês de dezembro sempre tem essa redução no número de vagas de trabalho, principalmente por causa ao fim de ciclos agrícolas, ciclos industriais, além de algumas pausas que existem no setor de construção civil e de serviços. Então isso acaba fazendo com que todo dezembro haja essa diminuição, só que é uma diminuição abaixo da esperada pelo mercado. O mercado esperava aí que fechassem 340 mil postos e foram fechados aí 307 mil. Então mais um lento indicador aí da nossa retomada econômica. A gente fechou o ano de 2019 com 644 mil vagas criadas, que essa criação líquida é o melhor resultado, como vocês podem ver aí, desde 2013. Então, mais um indicador, e o emprego ainda é um indicador bem positivo para a nossa economia, né? Mais pessoas empregadas vão consumir mais, aumenta a produção, enfim, temos aí mais uma nota bem positiva. Sobre a nossa semana agora. Nosso calendário semanal. A gente vai ter a divulgação hoje à tarde do relatório mensal da dívida pública. Amanhã a gente vai ter o resultado primário do governo central e na sexta-feira vamos ter a divulgação da dívida líquida e do resultado primário do setor público, ou seja, União, Estados e municípios. Todos os dados, aliás, vão ser divulgados em referentes a dezembro. Já no calendário econômico internacional, o destaque vai estar para a decisão de juros nos Estados Unidos na quarta-feira, então a gente vai ter a reunião do FONC que a gente vai estar acompanhando bastante.
Na quinta-feira vão ser divulgados o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos no quarto trimestre de 2019 e a taxa de desemprego da zona do euro em dezembro, além de uma prévia do PMI composto da China, então a gente vai ter uma noção aí de como é que vai estar a atividade econômica da China. E na sexta-feira a gente vai ter a divulgação do PIB da zona do euro e do consumo das famílias nos Estados Unidos, também os dois para o mês de dezembro. Então é isso, pessoal. Essas movimentações aí que tiveram na semana passada geraram uma volatilidade muito grande no mercado. O Ibovespa acabou fechando a semana com uma leve queda de 0,09%, praticamente estável. E o IMAB acumulou aí no mês 0,25%. É isso então, agora a gente está num momento bastante delicado para o nosso mercado, vamos ter que acompanhar de perto os próximos acontecimentos, principalmente em relação a esse vírus aí da China, que está movimentando bastante. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão, por favor, entre em contato com a nossa equipe, a gente está sempre à disposição. Uma boa semana a todos e até a próxima.